Oi, gente, tudo bem? Olha só, nós vamos começar hoje o assunto 8, né? E aí nós vamos começar usando o seguinte pensamento: lutar com palavras é a luta mais vã. O que tá querendo dizer? Tá querendo dizer que a gente lutar contra as palavras não leva a nada, não adianta. Por quê? Porque as palavras, elas permitem várias coisas, a linguagem permite várias coisas, né? Então, nós temos a possibilidade de criar à medida que a gente fala, à medida que a gente usa a língua, né? Então, nós temos várias possibilidades em relação à construção de um texto e em relação às possibilidades das palavras que nós temos, tá? Então, aí, nós vamos ter a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. O que é isso? A linguagem conotativa é aquela linguagem que você vai criar com as palavras. Você vai criar situações que permitem várias interpretações, tá? Então você vai construir um texto de maneira que aquela palavra foi usada num contexto, numa situação que precisa ser analisada, que precisa ser observada, tá? Por exemplo, a estrada serpenteia morro acima. O que significa essa palavra serpentear? Significa que é uma serpente que está ali no chão? Não. Quer dizer que ela sobe em curvas, né? Em alguns alunos aí que já foram meus alunos, eu cheguei até a trabalhar esse texto com vocês. Né? Então, essa palavra serpenteia, ela está no sentido conotativo. Por quê? Porque ela não está demonstrando uma serpente. Primeiro que foi criada essa palavra, né? A palavra serpentear, serpenteia não existe. Mas foi feita uma associação para tentar passar a imagem de como seria aquela estrada. Isso é o sentido conotativo. É aquele sentido que você precisa avaliar, que você precisa analisar o contexto, ok? Muito bem. E o denotativo, por sua vez, é o contrário. O denotativo é aquele sentido exato, é aquele sentido preciso da palavra, aquele sentido que você busca no dicionário. Então, um texto com a linguagem denotativa é um texto que não permite várias interpretações, tá? É um texto que vai te dar uma interpretação básica ali daquilo que está sendo dito, tá? Além disso, nós temos a sinonímia e a antonímia. Palavrinha complicadinha, né? Antonímia. O que é isso? É o sinônimo e o antônimo, tá? O que vai ser o sinônimo? O sinônimo é quando você usa palavras com sentidos iguais, com sentidos próximos, palavras que são associadas umas às outras, tá? E o antônimo? O antônimo é quando você usa palavras contrárias, com sentidos contrários, com sentidos distantes, tá? Muito bem. Temos também a hiperonímia e a hiponímia. O que é isso, gente? Hiperonímia e hiponímia são palavras que têm associações, que têm semelhanças, tá? A diferença é que o hiperônimo, ele tem um sentido geral, tá? E o hipônimo, ele tem um sentido específico no campo semântico, no campo significativo da palavra, tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, cidade Lima Duarte, tá? O que é? Cidade vai ser um hiperônimo, porque é geral. Quando eu falo em cidade, eu estou fazendo abordagem de todas as cidades. Agora, quando eu falo Lima Duarte, é um hipônimo. Por que é um hipônimo? Porque é uma cidade específica. É algo específico, tá? Muito bem. Outro exemplo, automóvel, carro. Automóvel seria um hiperônimo, eu tenho vários automóveis. Agora, carro é
específico, tá? Então, é exatamente por isso que eu comecei com essa frase. Lutar com palavras é a luta mais vã. Por quê? Porque as palavras permitem esse processo criativo, tá? O contexto pode permitir essa capacidade de criação. Tá bom? Muito bem. Obrigada pela atenção. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Abraços, fiquem bem. Tchau.